Segundo Crônicas 12. Agora abra lá em Atos. Põe o marcador de Bíblia aí, tá? Para você depois voltar aí rapidamente. Atos 14. Atos 14. Atos 14. Quem achou, diga amém. Atos 14. Vamos ler então, tá? Atos 14, versículo 19, 20 e 21. Atos 14, 19, 20 e 21. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Diga-me, eu vou te explicar já o que eu li aqui. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor. A vida de qualquer ser humano, qualquer que seja, ela consiste na alegria e na dor. Todos, independente da sua condição financeira, pobre, rico, miserável, seja qual for a situação do ser humano, todos passam momentos de alegria e de tristeza, alegria ou dor. A Bíblia diz que debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de se alegrar e de sorrir, e há tempo de chorar. Isso é para todos, independente de for cristão ou ímpio. Há tempo para todas as coisas. Eu já passei dias que no mesmo dia eu me alegrei, e no mesmo dia eu passei por dor. No mesmo dia eu me alegrei de manhã e me entristeci à tarde. Então nossa vida consiste nisso, na alegria ou na dor. Salomão vai dizer isso. Vai dizer o quê? O que sucede ao ímpio sucede ao justo. Sabe o que quer dizer isso? O que acontece com o ímpio acontece também com o justo. Você que é cristão, meu irmão, achamos que estamos numa redoma de vidro, né? Agora não seremos tocados. Parece que nada vai nos acontecer, e é mentira isso. Estamos sujeitos às mesmas dores, às mesmas enfermidades. Tem igrejas que, se você estiver enfermo ou passando luta em cima de lutas, você tem encosto, é ou não é? Tem demônios, é ou não é? Mal entende eles. O que sucede ao ímpio sucede ao justo. Esses dias eu estava ouvindo e assistindo um vídeo, e o rapaz falou assim, um pregador, uma igreja bem famosa, ele falou assim: ó, quer um sinal de que você está debaixo da maldição? Foi lá, vem, quer ver?
E eu em casa, fala aí, vai. É que você não tem dinheiro algum. Então, tô mal então. Eles acham, eles pensam que servir a Deus é sinal de que nós iremos prosperar em tudo, que nós teremos dinheiro para dar e vender. Pelo contrário, irmão, o que sucede ao ímpio, sucede também a nós. Amém? Os homens prometem riquezas, Deus promete coisas maiores, te fazer nascer de novo, ressuscitar você no túmulo espiritual. Mas Deus nunca prometeu riquezas, prometeu algo maior, que é te dar vida em meio à sua mortandade. Então, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. E o ato de nós servirmos a Deus não nos priva de decepções, de enfermidades no corpo, de sofrimento, de lágrimas. Só que há uma diferença. O ímpio, ele vai enfrentar suas dores com a força do seu braço, e nós enfrentamos nossas dores e lutas no braço do Senhor. Essa é a diferença. Tá bom, o que sucede ao ímpio também sucede a mim também. O que ele passa, eu também posso passar. Não é porque eu sou cristão, mas há uma diferença. Eles lutam com o braço da carne, e nós lutamos com o braço do Senhor. É por isso que nós somos mais que vencedores, porque não confiamos em nossos braços, mas sim nos braços de Deus. Amém? Até o final da ministração você vai entender aonde eu quero chegar melhor. Olha aqui para mim. Saulo ou Paulo, ele é um homem escolhido por Deus. E Deus vai usar um homem chamado Ananias. Ananias, vá até a casa de Saulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. E o recado é: vá lá até a casa dele, porque ele vai sofrer pelo meu nome. Escuta, ele vai sofrer pelo nome de Cristo. Saulo é um escolhido, ele vai sofrer por ser um escolhido por Deus. Já entendeu ou não? Quem é que é escolhido por Deus? Você é escolhido? Então você vai sofrer por ser um escolhido por Deus. Você entendeu o que é a vida cristã? Você ainda quer servir a Deus assim, ouvindo isso? Você é escolhido por Deus, escuta, e por ser escolhido, isso vai gerar sofrimentos em nós. Servir a Deus é isso, irmão. É alegria sim, é gozo sim, mas vem junto sofrimentos, lutos, dificuldades, afrontas, inimizades. Mas escuta que eu vou te falar. Por ser escolhido por Deus te escolher para levar o nome dele, porque pode ler lá em Atos, Paulo foi escolhido para levar o nome do Senhor. Você foi escolhido para levar o nome do Senhor. Olha que lindo isso. Você foi escolhido para levar o nome de Jesus, o nome de Deus. E por ser um escolhido, Paulo vai sofrer pelo nome de Cristo. Benditos são aqueles que sofrem por amar a Cristo. Bendito é aqueles que sofrem e não desistem no meio do caminho por amar a Deus. Então escuta, o escolhido vai gerar o que? Sofrimento. Eu falo isso sempre aqui, né? Tem igreja que põe até os cartazes, né? Venha e pare de sofrer. Já viu, Jane? Isso ou nunca viu? Então põe um pretinho assim, Jane, diz assim: venha aqui nessa igreja e pare de sofrer. Isso é a mais pura mentira que existe. Os escolhidos, eles vão sofrer. Aliás, todos vão sofrer.
Mas os escolhidos, meu Marinal, esses vão sofrer ainda mais. Então escuta, Paulo é um vaso escolhido, Saulo, porém ele vai sofrer pelo nome de Cristo, não como ladrão, não como assassino, não como um homem mau, mas por amar a Cristo. Felizes são aqueles que sofrem por amar o nome de Cristo. Lá em Atos também, capítulo 5, escuta isso, os apóstolos estão pregando em nome de Jesus, anunciando o nome de Cristo. O que fizeram com eles? Prenderam, maltrataram, bateram nele. E a ordem é: não fale desse nome, não fale desse nome, fique quieto, não pregue sobre esse nome de Jesus. E aí eles falaram: não vamos parar de pregar sobre esse nome, não iremos parar de pregar sobre esse nome. E eles se sentiram felizes por sofrer pelo nome de Cristo. Atos 5, lê na sua casa. Eles ficaram felizes por sofrer pelo nome de Cristo. Os escolhidos, eles passarão por sofrimentos. Porém esses homens se alegraram por sofrer por Cristo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora lemos aqui sobre Paulo, né? Paulo, ele é, eu vou resumir, tá? Senão não dá tempo. Paulo é apedrejado. Mas não foram algumas pedrinhas. A Bíblia diz que ele foi apedrejado, que as pessoas acharam, os discípulos e as pessoas, que ele estava o quê? Morto. Imagina a dor de Paulo nas pedradas que ele levou. Quem nunca brincou quando criança de dar pedrada um no outro? Eu brincava isso direto, jogar pedra um no outro, e doía as pedradas. Imagina as dores que Paulo carregava aqui com as suas pedradas. Imagina a dor que Paulo sofreu aqui, a ponto de achar que ele estava morto, mas não estava. Pelo contrário, Paulo se levanta. Agora olha só, Paulo foi apedrejado, só que ele se levanta e no outro dia se levanta todo machucado para cumprir o seu chamado. Sabe o que quer dizer com isso? Entenda onde eu vou chegar agora na mensagem. Paulo é escolhido por Deus, amém? Paulo, ele tem um chamado por Deus. Foi chamado, escolhido para levar o nome do Senhor. Então Paulo tem um chamado. Mas a dor não parou Paulo. As pedradas não pararam Paulo. Pelo contrário, ele se levantou e continuou. Ele cumpriu o seu chamado, mesmo na dor. Eu quero falar com isso para você. Olha para mim. Você tem um chamado. Deus escolheu cada um de vocês que estão aqui hoje. Não deixe que a dor te pare. Não deixe que as lutas façam vocês pararem. Fale para Deus: eu cumprirei o teu chamado na alegria ou na dor. Quantas pessoas, irmãos, que por causa da dor, por causa de um luto, por causa da miséria, por causa da separação, eles se calaram. A voz deles não pregam mais sobre Jesus. Eles permitiram que a dor calasse o seu chamado, calasse a tua boca. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, minha irmã. Você pediu para Deus falar com você, não pediu? Deus está falando. Não deixe que a dor te cale, não deixe que a dor te pare. Pelo contrário, você tem um chamado, e diga para Deus: eu cumprirei ele, na alegria ou na dor. Deus te chamou para cumprir esse chamado, na alegria ou na dor.
Agora escuta, Paulo foi apedrejado, tanto que acharam que ele estava morto. No outro dia, Paulo volta a pregar de novo sobre Cristo. Ele se levanta, pastor Érico, mesmo machucado, escuta isso, mesmo doendo, ele vai pregar, mesmo ferido, ele vai pregar. Quantas pessoas que pensam assim: não, aconteceu coisas na minha família, não tenho forças para pregar. Você não entendeu ainda, você não entendeu o chamado de Deus, que deveremos cumprir ele na alegria ou na dor. Eu vou falar para o pessoal meu agora. Vocês sabem, né, que eu conversei com meu pai um tempo atrás. Teve vários dias que eu vim pregar aqui, meu irmão. Você nem sabe como que eu estava. Uma dor terrível. Foram os 3 piores meses da minha vida, porque eu presenciei coisas que eu não queria ver. Então ali eu estava passando por uma dor terrível. Eu me encontrei sem forças para pregar. Alguma vez eu pensei: o que pastor Érico pregar hoje, que eu não tenho forças? Mas Deus falou no meu coração: você vai cumprir o seu chamado na dor. Você vai pregar na dor, porque você foi chamado não para pregar só na alegria, mas também na hora da sua dor. Cumpra o seu chamado na alegria ou na sua dor. Não importa. Estava doendo para Paulo, Van, estava machucado. Paulo estava machucado, ferido, doendo. Só que ele se levantou e foi pregar. Obreiros, pastores, não importa a sua dor, se levante e pregue. Pastor, se levante e pregue. Você foi chamado para anunciar o nome de Cristo. Não importa se sua mulher te deixou, se teu marido foi embora, não importa se o luto chegou, não importa se você perdeu o seu emprego. Pregue na alegria ou na sua dor. Quantas pessoas na dor falam no culto: não, eu perdi o emprego, a mulher foi embora, eu não consigo cultuar hoje. Que pena de você. Você consegue adorar a Deus na alegria, não consegue cumprir o seu chamado na dor. Olha Paulo, irmão. Paulo foi apedrejado, Paulo foi afrontado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi menosprezado, Paulo passou por inúmeras dificuldades e lutas e dores. Só que Paulo, ele cumpriu o seu chamado mesmo na sua dor. E Deus trouxe você aqui hoje, irmãs, para falar para vocês. Falar o que para você? É na sua dor que você irá mostrar para Deus que você vai cumprir o seu chamado. Porque servir a Deus no tempo bom é tão fácil, não é? Louvar a Deus no tempo bom é tão fácil. Quando tudo está dando certo é tão fácil. Então aqui Paulo, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo cheio de dores, não importa, ele se levanta e no outro dia volta a pregar. E se fôssemos nós: não dá para ir hoje, eu fui apedrejado, né? Está doendo, eu não vou pregar hoje não, né? Quantos obreiros vai pregar amanhã? Não vou pregar. Não cumprir o seu chamado. Mas Paulo aqui não. Mesmo na dor, ele se levanta e vai anunciar o Evangelho. É assim que o escolhido faz, irmão. É na dor, é no pranto, é no luto, é na lágrima, é na dificuldade. Ele não se importa, ele se levantará e ele continuará pregando o nome do Senhor. Então chega de querer louvar a Deus só no tempo da bonança, no tempo da alegria. Você foi chamado para Deus e por Deus.
para cumprir o seu chamado na alegria ou na dor. Por falar em servir a Deus na dor, cumprir o seu chamado com Deus na dor, sabe quem eu lembro? Um homem bem simples, de lembrar, porque a palavra de dor, sofrimento, quem vem na sua mente? Um homem? Jó. Vocês estão espertos, hein? Jó. Não tem como lembrar de um homem que sofreu, um homem que passou inúmeras dificuldades, mas repare, perdeu 10 filhos, imagina, 10 filhos, perdeu os seus bens, a sua esposa se levanta contra ele, manda amaldiçoar a Deus e morrer, ele está enfermo, totalmente enfermo, mas ele continua com o seu chamado com Deus, mesmo em meio à sua dor. Tem pessoas, irmão, você conhece pessoas assim, que passaram pelo luto, saíram da igreja, veio a separação, saíram da igreja, é ou não é? Veio o desemprego, saíram da igreja, o pastor falou mal, saiu da igreja. Inúmeros motivos, inúmeras dores fizeram com que eles brecassem o teu ministério, brecassem a sua vida com Deus. Porém outros não. Tem pessoas aqui dentro que passaram por lutos, por dores, por dificuldades, tio, passaram por inúmeros problemas, mas permanecem firmes com Deus. Esses entenderam que eu vou cumprir o meu chamado na alegria ou na dor. Então, pastor, ele já pega isso, hein? Passei uma luta em casa, não vou pregar. Vai pregar sim. Você vai cumprir o seu chamado não é na alegria ou na dor, senão você é um obreiro reprovado. Se não é aprovado, é reprovado. Então, Jó é um dos homens que, mesmo cercado de sofrimento, ele permanece com o seu chamado com Deus. Nós não, alguns por muito poucos desviaria do caminho. Jó permaneceu, amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Então aqui eu falei de pessoas que cumpriram o seu chamado no tempo de dor. Agora vamos ler 2 Crônicas 12. Segundo Crônicas 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Diga misericórdia por isso. Olha para mim aqui agora, por favor, sem entender. Eu li no início que homens, mesmo na dor, eles cumpriram o seu chamado, amém? Não desistiram, permaneceram. Agora vemos um homem aqui chamado Roboão. Roboão, ele é rei de Israel, rei de Judá. Agora escuta isso, olha para mim aqui para você entender. Roboão, ele vai levantar a cidade, vai levantar os muros, fortificar a cidade contra os seus inimigos. E muito tempo ele demora para levantar a cidade. Ele consegue, ele alcançou o que ele queria. Ele conseguiu aquilo que ele queria conquistar, ele conseguiu, deu certo, porque chegou o dia bom para ele, o dia da bênção, ele conquistou aquilo que ele queria conquistar. Deus ouviu Roboão, Deus abençoou Roboão, o reino está fortificado, a cidade está levantada, os muros erguidos. Agora que ele alcançou aquilo que ele queria, ele foi abençoado
abençoado por Deus, chegou o dia bom, o que ele fez? O que ele fez? Deixou a lei do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Ele alcançou o que ele queria. Quer dizer, veio o dia bom, veio o dia da alegria, o reino está levantado, o reino está fortificado. Agora que ele alcançou o que ele queria, ele vai deixar o caminho do Senhor. Quer dizer, ele serviu a Deus no tempo de dor, ele cumpriu o seu chamado na dor, mas só que no dia da alegria, ele deixou o Senhor. Então repare, alguns deixaram a Deus no tempo da dor, outros deixaram no tempo de alegria. Tem pessoas, irmãos, isso que eu vou te falar que é forte, eles não podem ser abençoados por Deus. É por isso que você não sai da prova, não sai da provação. Deus te dá uma bike e você desvia. Deus te dá alguma coisa a mais, você vai se desviar. Porque algumas pessoas até conseguem cumprir o seu chamado na dor, mas quando são abençoados, eles não cumprem mais o chamado, eles se desviam de Deus. Não é assim? Muitos andavam a pé, estavam desempregados, arrumaram emprego. Cadê eles, pastor Eric? Sumiram. Escuta, por um emprego deixaram a lei do Senhor. Cadê eles? Entraram aqui chorando por um emprego, alcançaram o que queriam, nunca mais voltaram. E nem voltaram para cá, não voltaram para Cristo nunca mais. Quer dizer, no tempo da dor eles conseguiram cumprir o chamado, mas quando foram abençoados no tempo da alegria, não conseguiram cumprir o seu chamado. Então escuta aqui, você vai cumprir o seu chamado, irmão, na alegria ou na dor, no dia da aprovação ou no dia da bênção, no dia que Deus te responder e no dia que Ele também não te responder. Então aqui vemos homens que não podem ser abençoados por Deus. Assim que recebem o que eles querem, o que eles fazem, deixam a lei do Senhor. Para pessoas assim, meu irmão, o melhor é Deus não atender você. É melhor que você clame, Deus não te atenda. E a minha oração é essa para você. Tem pessoas que pegam a bênção de Deus e transformam em maldição. Deus abençoa aquela pessoa. Tem pessoas que estavam desempregadas, arrumaram emprego, compraram um carro, que era para cultuar a Deus, levar os irmãos. Cadê eles? Sumiram, nunca mais apareceram. Então Paulo cumpriu o chamado na dor. Os apóstolos, a qual apanharam pelo nome de Cristo e se alegraram por apanhar pelo nome de Cristo, cumpriram o seu chamado na dor. Porém, roubou, vou mostrar uma coisa para nós, que não é só a dor que afasta o crente, é o dia bom também, é o dia da alegria também, é o dia que Deus te prosperou, é esse dia que talvez te afaste de Deus também. Tem pessoas que têm medo, né, da dor te afastar de Deus, não é? Eu tenho medo mesmo, é no dia que você for abençoado, dia que você alcançar o que você queria, dia que Deus te responder naquilo que você tanto deseja. Meu medo é servir a Deus no tempo da alegria. Então vemos aqui que no dia bom, Roboão, ele vai deixar a lei do Senhor. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então a palavra de Deus é essa hoje, bem rápido e simples. Você vai cumprir o seu chamado.
Na alegria ou na dor? Em outras palavras, não importa o que vai acontecer na tua vida, não importa o que tem preparado para você lá na frente, o que te espera lá na frente. De uma coisa eu sei, eu não sei o que me espera lá na frente, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, irmão Antônio, eu cumprirei o meu chamado na alegria ou na dor. Não importa o que aconteça, eu vou cumprir o meu chamado na alegria ou na dor, no riso ou em lágrima, eu cumprirei o meu chamado com Deus. Então vigia, porque tem pessoas que não podem ser abençoados por Deus, que rapidamente se afastam de Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Vamos aplaudir o Senhor.